Olá, agora vamos fazer a correção de alguns exercícios comentados sobre gestão de competências, né? Então, seleção e gestão de pessoas por competências, tá? Seleção e gestão de pessoas por competências. Número 1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente três instrumentos para o profissional de RH fazer um diagnóstico global, abrangente. Deixa eu ir destacando aqui, ó. Três instrumentos, fazer um diagnóstico global, abrangente, integrado e certeiro das necessidades de capacitação das pessoas da empresa. Então, letra A, cultura organizacional, laudos psicológicos dos funcionários e análise dos recursos financeiros. Então, aqui a gente pode eliminar a letra A, porque cultura organizacional não tem nada a ver com um instrumento de RH, né? Então, cultura organizacional você não consegue identificar nenhum tipo de necessidade. Então, já vamos eliminar por aqui. Letra B, planejamento estratégico. Ok, né? Planejamento estratégico. Você fazer um planejamento e você vai ter uma percepção da necessidade de capacitação. Então aqui tá ok, vou pintar ele de verde aqui. Esse daqui eu vou pintar de vermelho, que a gente descartou por causa desse e o de verde. Letra B aqui, ó. Análise das operações. Sim, né? Se você for analisar as suas operações, né, que são as suas atividades, você vai saber que para determinada atividade você tem que ter uma determinada competência para exercê-la, né? Então, ok também. Análise das operações e tarefas, né? É tudo junto aqui também, tarefas. Exatamente o que eu falei, né? Você tem que ter uma competência para executar aquela tarefa. Ok. E terceiro instrumento, entrevista com gestores da área. É uma das formas mais fáceis e eficazes de você conseguir identificar necessidades, né? Perguntar diretamente para os chefes, ó, funcionário precisa do quê? Ele precisa de um curso de inglês, por exemplo, né? Então vamos fazer uma capacitação para os funcionários no curso de inglês. Então, o superior imediato ele sempre vai saber quais são as necessidades. Vamos ver as outras alternativas, quais são os erros delas. Letra C. Observação do cenário socioeconômico e tecnológico. Ok, né? Você analisar o cenário e ver quais mudanças que estão surgindo, né? Novas tecnologias que estão surgindo, gera novos treinamentos. Ok. A criação de banco de dados de RH. Criação de banco de dados de RH. Tudo bem, ok. Você ter essas informações de necessidade de treinamentos em um banco de dados do RH. Ok. E a terceira ferramenta, estratégias de propaganda e marketing. Estratégia de propaganda e marketing não vai ser útil para capacitação de pessoas, né? Estratégia de propaganda e marketing são referentes às vendas, né? Venda de produtos, né? Não a treinamentos, capacitação. Então, esse é o erro da letra C. Letra D. Avaliação de resultados de áreas operacionais. Ok, né? Se você observa ali os resultados das áreas, você vai saber quais são os pontos positivos e os negativos. E em cima dos negativos, você treina sua equipe. Segunda ferramenta, rotação de cargos. Rotação de cargos, eu descartaria ela aqui, porque você rotacionar os cargos, né? Você mudar um funcionário aqui para um outro cargo aqui, isso não, você não está conseguindo fazer um diagnóstico, né? Que é o que está pedindo aqui, um diagnóstico
da necessidade de treinamento dele. Você só está trocando ele de lugar, né? Então, não considero uma rotação de cargo como um instrumento para saber se a pessoa precisa de treinamento ou não. E que mais aqui, ó? Técnicas de dinâmica de grupo. Técnicas de dinâmica de grupo. Não, essas técnicas também, né, não vão te ajudar a descobrir se a pessoa precisa de uma capacitação ou não. Tá? Então também eliminaria essa terceira ferramenta aí. E a letra E, avaliação de desempenho. Sim, né? Fazer aquela avaliação de desempenho, você consegue mapear a capacitação do funcionário. Pesquisa de clima na área administrativa. Não, pesquisa de clima não, né? Pesquisa de clima é para saber se o ambiente está bom, está ruim, né? Mas não se precisa de treinamento ou não. E o outro, regras e procedimentos de segurança. Isso também não, né? Isso não vai tirar não vai identificar uma necessidade de capacitação. Então a gente achou o erro das 4 alternativas com um gabarito na letra B de bola. Aqui, confirmando, letra B de bola. Segunda questão. Assinale a alternativa correta sobre recrutamento e seleção. O planejamento para recrutamento e seleção de pessoas deve começar com a definição dos testes psicológicos e de personalidade a serem aplicados. O planejamento para recrutamento e seleção de pessoas deve começar com a definição dos testes psicológicos e de personalidade a serem aplicados. Então aqui está errado começar pelos testes, né? Esse planejamento ele não vai começar pelos testes. Então aqui os testes eles vêm depois, né? Não é no começo. Então, letra A errada. Letra B, deve-se partir do princípio de que é preciso realizar um recrutamento externo para que se possa depois verificar se é preciso recrutar internamente. Então, totalmente equivocado esse princípio, né? Não existe esse princípio que primeiro você tem que procurar lá por fora, depois verificar internamente, né? O bom é o ideal é avaliar ambos os casos, né? Internamente como externamente, tá? Se você recruta internamente, você dá a sensação você passa aquele sentimento de valorização para quem está dentro da empresa, né? Então, talvez se ele tivesse falado aqui que ia avaliar internamente, depois externamente, até poderia considerar. Agora, recrutar externamente primeiro é errado, tá? Não existe esse princípio, tá? O ideal é sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio onde vai ser avaliado os dois, tanto o interno quanto o externo. Letra C. É preciso conhecer com riqueza de detalhes o perfil do profissional a ser contratado, ok, em relação ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né, que é o famoso chá, necessários e desejáveis. Ok, tranquilinha, né? Não polemizou nada, não tem nenhuma contradição. Vamos ver as próximas alternativas. Letra D. A área de recursos humanos deve assumir, nos processos seletivos, um papel fundamental, tomando as decisões que permeiam tais processos, enquanto o gerente da área requisitante atua como um consultor orientador na tomada de decisões. O erro aqui nessa alternativa é falar que o gerente da área ele atua como um consultor orientador. Tá vendo que aqui, ó, essas características que ele dá, nenhuma delas é de decisão, né?
ele é consultivo, orientativo, mas ele não tem o poder da decisão, então o erro está aqui. Porque aqui o gestor da área requisitante ele também decide junto com a área de recursos humanos, né? Tanto é que sempre no recrutamento, além da área de recursos humanos, a gente tem o gestor da área. Por quê? Porque sempre ele tem que estar junto para decidir. Ah, então, ele não é somente um consultor. A letra E. As técnicas para recrutar ou atrair pessoas de modo a preencher as vagas existentes na organização são entrevistas, dinâmicas de grupo, testes psicológicos e provas de conhecimentos ou de capacidades. Técnicas para recrutar ou atrair pessoas. Isso daqui não é técnicas para atrair pessoas, né? Isso daqui já é técnicas de seleção, né? São técnicas para selecionar pessoas, né? E aqui ele está querendo saber de atrair pessoas. Opa. Deixa eu mudar aqui, ó. Pergunta pede atrair, só que nas opções ele dá opções de seleção. Então esse é o erro da letra E. Então o gabarito vai ser a letra C. Conferindo aqui, letra C. Mais uma. Seleção de pessoal pode ser definida como o processo de obtenção e uso de informações a respeito de candidatos recrutados externamente ou internamente para escolher qual deles irá ocupar o cargo vago. Ok. Para a realização do processo, podem ser utilizadas várias técnicas, como, por exemplo, entrevista e seleção, prova de conhecimentos, testes psicológicos, testes de personalidades, etc., que a gente acabou de ver na questão anterior. Ok. Existem vários tipos de entrevistas relacionadas a técnicas de entrevistas de seleção. O tipo de entrevista que determina o tipo de resposta desejada, mas não especifica as questões, ou seja, deixa as perguntas a critério do entrevistador, é denominado. Tá, então aqui ele está querendo saber qual o tipo de entrevista que determina o tipo da resposta desejada, mas não especifica as questões. Entrevista diretiva. A entrevista diretiva, qual que são as características dela, né? Ela determina o tipo de resposta desejada e permitindo que o entrevistador formule as questões, tá? Então, o entrevistador ele espera uma resposta, né? Ele está procurando uma resposta, mas aí ele que vai fazendo as perguntas, né? Então, ele vai meio que direcionando para chegar naquela resposta que ele espera, né? Por isso que chama diretiva, tá? Que é exatamente a característica que está dando aqui no enunciado. Vamos ver os outros tipos de entrevistas. Entrevista padronizada nas perguntas, né? Então aqui, ó, pergunta padronizada entrevista padronizada nas perguntas, logo já está esclarecendo o que que é, né? As perguntas já são padronizadas, ou seja, não deixa as perguntas a critério do entrevistador, como ele colocou aqui no enunciado. Então essa tá fácil de eliminar, né? Entrevista totalmente padronizada também tem o mesmo sentido, né? Que as perguntas já são padronizadas. Então também pelo mesmo motivo tá errada. Entrevista aleatória, ela não tem uma estrutura definida, né? Então as perguntas elas são feitas aleatoriamente, sem um planejamento, e por isso você não consegue determinar a resposta que você deseja, né? Por causa dessa aleatoriedade, o que não é a característica do que está sendo pedido. Então também não é aleatória. E entrevista não diretiva já é o oposto da diretiva, né? Então também não é ela, né? Não diretiva, ela não vai direcionar para nenhum tipo de resposta.
né? Não estou procurando nenhum tipo de resposta específica. Então, eu não direciono a entrevista. Então, o gabarito aqui é a primeira opção, letra A. Tá? As outras questões, as outras alternativas não são tão difíceis de você conseguir eliminá-las, né? São bem objetivos, aí, bem claras. Questão número 4. Está relacionado com o grau de informação e o nível de capacitação de cada profissional. Surge da necessidade de diferenciar empregados com habilitações diversas. Consiste em mudar o foco da análise do cargo para as pessoas. Então, essas características elas dizem respeito ao sistema de remuneração. Então, aqui a gente vai falar de sistema de remuneração. Letra A, funcional. Cadê aqui? Então, ó, qual o tipo de sistema de remuneração que ele vai estar ligado com, está relacionado com o grau de informação, nível de capacitação, habilitações diversas, consiste em mudar o foco da análise do cargo para as pessoas. Tá. Então, beleza, vamos destacar esses 3 pontos aqui: grau de informação, nível de capacitação e habilitações diversas, né? Então, o funcionário tiver essas características, né? Não, funcionário não, né? Qual que é o sistema de remuneração que tem essas características? Então, vamos lá. Sistema funcional? Não, né? Porque o sistema funcional, né? Ela vai estar ligada à função, né? Então, ó, funcional a gente já lembra logo de função, né? Que é a mesma coisa que o cargo exercido, né? Tem a ver também com o tempo de serviço, né? O tempo na função, tá? Então, quando a gente fala de funcional, tá ligado à função, né? Letra B, por competências. Por competência sim, né? Tá vendo? Aqui, ó, o grau de informação, né? O grau de informação que ele tem depende da sua competência, né? Ó, nível de capacitação, né? Capacidade, competência, né? Tá relacionado. Habilitações diversas, né? Se você tem habilitações diversas, você tem diversas competências, né? Então, letra B, ok. Qual que é o tipo C, indireto? Remuneração indireta. É aquilo que não é diretamente uma remuneração, né? Seria outros benefícios. Outros benefícios são remuneração indireta, né? Por exemplo, um vale alimentação, um vale refeição, um vale transporte, um convênio, né? Então, são uma forma de remuneração indireta. Então, a letra C está errada. A letra D, mutável. Mutável, nem existe essa categoria de remuneração mutável. E a letra E, por cargo, né? Então, por cargo também é mais ou menos a mesma coisa aí da remuneração funcional, né? Tem a ver com o posto de trabalho, né? Não necessariamente aí com grau de informação, nível de capacitação, de habilitação, tá? Então, todas essas características aí são para remuneração por competências, letra B. Então, gabarito, letra B. Mais uma questão aí falando sobre competências, né? A respeito do modelo de gestão por competências, pode-se afirmar que começou a consolidar-se como tendência na área da gestão de pessoas a partir do 1940. Não, né? Esse daqui é um modelo recente, contemporâneo, podemos dizer assim. Então, não é lá de 1940. A data atual dele, foi começada por em prática, né, ganhar força a partir de 1990, bem recente, se for ver. Letra B. Modelo de gestão por competências é o grande maestro ou regente da orquestra
composta por subsistemas da área de gestão de pessoas, né? Então, tá ok aqui, não tem nada de errado nessa alternativa. Vamos deixar ela separada aqui e vamos ver as outras alternativas. Letra C. O modelo de gestão por competências parece ser passageiro, porque se mostra relevante principalmente para levar a organização a atuar conforme seus valores. Então, totalmente errado, né? Se ele se mostra relevante, ele não vai ser passageiro, né? Ele vai ser uma coisa definitiva, estratégica, né, para a empresa. Então, alternativa fácil de ser eliminada é essa. Letra D. O modelo de gestão por competências obteve a maior importância na medida em que deixou de priorizar a atuação com foco no negócio. Então, jamais você pode abandonar o foco no negócio, né? O foco no negócio é tudo da empresa, né? Então, se você não perde o foco do negócio, dificilmente aquilo vai ser priorizado ou vai ser importante, né? Então, é contraditória essa alternativa aqui. E a letra E. O modelo por gestão por competências, ele tem um caráter tático ao atrair para a organização funcionários preparados, capazes de contribuir para que o planejamento da empresa aconteça. Então, se ele tem essa importância aqui, ó, de trazer funcionários preparados, capazes, né, para o planejamento da empresa, não é uma coisa tática, né? Tática é mais uma coisa operacional. Isso daqui é uma coisa mais estratégica. Estratégica. Não tática, tá? Então, errada a letra E, gabarito vai ser a letra B mesmo, né? Que não tem nenhuma contradiçãozinha, certinho, tranquila. Então, aqui a parte de gestão de competências, a gente já vimos. Vamos ver agora duas questõezinhas aí sobre seleção e desenvolvimento de líderes. Questão número 6. Assinale a alternativa correta sobre recrutamento e seleção. Também tem a ver com recrutamento e seleção esse tema, né? Desenvolvimento de líderes. Letra A. O planejamento para recrutamento e seleção de pessoas deve começar com a definição. Ah, não, essa questão aqui ela está repetida. Ah, tá repetida, deixa eu ver aqui. Ah, tá, a gente já tem essa questão aqui já. Então, esquece. Essa daqui. Essa daqui é inédita. Como o conceito de aprendizagem organizacional contribui para o desenvolvimento do RH? Então, aqui a gente está falando de desenvolvimento de líderes. Conceito de aprendizagem organizacional contribui para o desenvolvimento de RH. Letra A. Concentrando-se no desenvolvimento de habilidades técnicas dos funcionários. Aprendizagem organizacional. Concentrando-se no desenvolvimento de habilidades técnicas. Então, quando a gente fala de habilidades, aprendizagem organizacional, organização, né? Então a gente tem que pensar como um todo, né? Como um todo. E aí, se a gente fala somente de habilidades técnicas, né? A gente está restringindo bastante esse um todo, né? Deixando outros tipos de habilidades de fora. Então, vamos eliminar essa alternativa aqui. Letra B. Promovendo a aprendizagem contínua e a adaptação às mudanças, ok, né? Aprendizagem contínua sempre é bom, continuar aprendendo. Adaptação às mudanças sempre é bom, né? Mudança sempre há, você tem que ser adaptáveis a ela. Incentivando a inovação e melhoria contínua, né? Ó, melhoria contínua, aprendizagem contínua, ok. Incentivando a inovação, né? Também, né? Que é a mesma coisa aí, também tem a ver com se adaptar às mudanças, né? Essas mudanças, elas podem vir da inovação. Então, ok, aqui a questão B não tem nenhuma contradição. Vamos ver a letra C. Focando-se especialmente na formação de novos funcionários
durante o processo de integração, né? Então, ó, aprendizagem organizacional, como a aprendizagem organizacional contribui para o desenvolvimento de RH? Focando-se na formação de novos funcionários durante o processo de integração, aí tá errado também, né? É uma parte importante, né? A formação de novos funcionários, mas ela não pode ser focar especialmente nessa parte, né? Não pode ser o foco isso, né? Isso daqui é uma parte, mas igual eu falei lá em cima, né? Como a gente tem entender como o todo, né? Então, não só a formação de novos funcionários é importante, como a manutenção e a capacitação dos funcionários atuais, antigos já, né? Então, aqui está incompleta. Letra C. A letra D. Sendo aplicado como especial atenção no grupo dos executivos e líderes da organização. Então, aqui de novo, né? Se a questão está sendo muito restritiva, aí ela está sendo errada, né? Porque aqui, ó, organização, então a gente vai lembrar sempre como um todo. E aqui eu estou restringindo a executivos e líderes. Então, errada, letra D. E a letra E, enfatizando especialmente o aprendizado e desenvolvimento individual. Mais uma vez, né? Está sendo restritiva, né? Enfatizar no aprendizado individual, errado. Então aí a letra B tá perfeita, né? Não teve nenhuma contradiçãozinha, né? Tá avaliando como um todo, então gabarito letra B de bola. E aí a gente vai finalizar por aqui, mas essa correção, bons estudos. Até mais, tchau, tchau.